Em destaque, a economia saiu o IPCA 15, Denise Campos de Toledo, IPCA 15 de outubro, né? Exatamente, a prévia da inflação oficial, Thiago, veio muito ruim, veio muito pior do que o mercado projetava. A variação ficou em 0,94%, que é a maior alta para o mês desde 95. E olha que o mercado já estava contando com o avanço da inflação, pressões maiores de alimentação, de outros grupos de preços, mas veio bem acima. Com isso, no ano, 2,31% acumulado, em 12 meses, 3,52%. Vai lembrar que pouco tempo atrás, o mercado considerava a possibilidade de a inflação deste ano ficar até abaixo do piso da meta, que era 2,5%, que vinha muito bem comportada. Mas aí nós tivemos uma disparada de novo do Grupo Alimentação, foi a maior pressão de preços, alta de 2,24%, maior impacto, 0,45 ponto percentual dessa alta, de 0,94%, veio de alimentação. Mas transportes também subiram, aí você tem uma recomposição de preços de passagens aéreas que tem assustado, é uma variação muito pesada mesmo, artigos de residência, educação ainda esteve no campo positivo no IPCA 15, mas já tem alguns outros índices pegando uma recomposição, porque houve desconto durante a fase de pandemia, de interrupção total das aulas, e agora as escolas já começam a anunciar, inclusive, reajustes para o ano que vem. Então tem uma composição de serviços que começa a preocupar, enfim, a inflação rodando muito acima, a média da projeção estava em 0,83%. Isso acende uma certa luz amarela. Talvez não haja problemas em relação à meta, principalmente porque em dezembro do ano passado a inflação ficou muito pressionada. Então, quando você comparar, trocar dezembro deste ano pelo dezembro do ano passado, no final das contas a gente vai ter o cumprimento da meta. Agora, fica a expectativa do que possa acontecer com a economia retomando uma atividade, porque neste ano nós vamos ter uma queda do PIB, isso dá uma segurada em repasses de aumentos de preços, de custos, mas no ano que vem, com a economia retomando aí com mais vigor, você vai ter mais espaço para as empresas remarcarem os preços. Tem o impacto do dólar também na composição, que já começa a ser sentido aí em alguns segmentos, e nessa composição de alimentação, vale ressaltar que o arroz continua subindo, o arroz que foi alvo de toda aquela polêmica, liberação de importação, não adiantou. Foram as condições de mercado que determinaram mesmo essa variação. Agora, o destaque em relação à alta de alimentação é a carne, e carne que continua subindo no atacado. Então, luz amarela acesa aí em relação à inflação. E na semana anterior, a reunião do Copom deve manter em 2%, mas o Banco Central deve fazer uma avaliação mais cuidadosa da perspectiva de inflação para 2021, Thiago. Denise, antes de você falar sobre o mercado, saiu agora também o número de desempregados, a PNAD, que abrange a Covid, a PNAD Covid do IBGE. O número de desempregados cresce 33 em 5 meses de pandemia, são 13 milhões e meio de pessoas sem trabalho, e o IBGE iniciou essa pesquisa no mês de maio. Em setembro, a taxa de desemprego atingiu 14%, com maior procura por vaga, Denise. A expectativa é que chegue à faixa dos 17%, viu, Tiago? E aí você tem dois movimentos. Ainda tem cortes, em alguma medida, né? Mas o governo, inclusive, prorrogou aquela possibilidade de flexibilização dos contratos até o final deste ano, com redução de jornada e redução do salário, para aquelas empresas que ainda estão com dificuldade, que não retomaram 100% da atividade, para elas poderem ter essa margem de manobra. Então, reduz jornada, reduz também salário e consegue manter o emprego formal. Agora, a previsão é de crescimento, inclusive porque está diminuindo o valor do auxílio emergencial, está havendo uma flexibilização maior de atividade, as pessoas estão saindo às ruas e aí começam a procurar mais emprego. Então, entra esse efeito estatístico também, porque a pesquisa ela é feita com base em quem está procurando uma colocação. Você só é considerado desempregado se você quer ter um emprego e não está conseguindo. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão voltando ao mercado de trabalho, depois daquela fase mais pesada de interrupção de atividade, e isso vai pressionar mesmo o índice. Informalidade foi muito mais castigada do que o emprego formal por causa desse programa do governo, mas as projeções apontam para uma taxa que pode chegar no ano que vem a 17%. E o mercado, como é que fecha a semana? Olha, foi uma semana complicada para o mercado global, muita instabilidade, preocupações com o avanço de coronavírus no exterior, na Europa em particular, idas e vindas em relação àquele acordo
entre democratas e republicanos para o pacote de estímulo nos Estados Unidos. Hoje o mercado está vendo isso uma boa possibilidade. O debate de ontem foi bem avaliado no geral, embora o mercado não esteja considerando a possibilidade de alterar demais a posição entre Biden e Trump, então fica aquela expectativa do resultado efetivo das eleições dos Estados Unidos, que tem particularidades que não permitem que se confie um pouco mais nas pesquisas. Então é só quando sair o resultado final é que vamos saber quem saiu vitorioso dessa disputa, mas o mercado recebeu bem, de um modo geral. Nós estamos com um dia positivo. O dólar aqui no Brasil agora registra queda de 0,46% e a cotação de venda do comercial um pouco abaixo dos R$ 5,57.